Atos capítulo 7 ao 10. Atos dos Apóstolos é um livro de transição que apresenta a movimentação dos desígnios de Deus passando da velha para a nova dispensação. Essa transição é particularmente notada no capítulo 2 com a vinda do Espírito Santo, enquanto Deus ainda não havia colocado Israel formalmente de lado. Deus esperou pacientemente que a nação se arrependesse. Todavia, à medida que o livro vai se desenrolando, fica evidente que os judeus não receberiam o testemunho do Espírito por intermédio dos apóstolos. Isso fez com que fosse inevitável a rejeição temporária de Israel. Para ilustrar essa transição nos primeiros capítulos de Atos, o Espírito de Deus usa de vários momentos em um dia de 24 horas, a fim de indicar figuradamente o fato de que o castiçal do judaísmo estava se apagando e a luz do cristianismo ganhava força. Enquanto os apóstolos pregavam para a nação, é mencionada uma sucessão de cenas em que a luz vai diminuindo, dando a entender que o tempo estava se acabando para a nação. No capítulo 2, verso 15, é mencionado a terceira hora do dia, que equivale às 9 horas da manhã. Então, no capítulo 3, verso 1, é mencionada a hora nona, que equivale às 3 horas da tarde. No capítulo 4, verso 3, lemos que já era tarde, que é o anoitecer. Então, no capítulo 5, verso 19, era já noite. Não é algo insignificante que o Espírito de Deus tenha registrado isso. Dá a entender que a janela de oportunidade para que a nação se arrependesse e fosse abençoada nacionalmente no reino estava se fechando. Deus estava tratando com a nação naquele momento, mas a sua extrema paciência chegou ao fim com o apedrejamento de Estevão. Quando Estevão olhou para os céus, viu o Senhor Jesus em pé. Atos capítulo 7, versos 55 e 56, significando que ele ainda estava pronto e desejoso de voltar para estabelecer o reino naquele exato momento, caso eles se arrependessem. Atos capítulo 3, verso 19 ao 21. Em paciente misericórdia, Deus considerou a rejeição de Cristo pela nação como um mal entendido. Atos capítulo 3, verso 13 ao 17, e deu a eles uma nova oportunidade nos primeiros capítulos de Atos. Mas, com o apedrejamento de Estevão, a nação consumou sua completa rejeição a Cristo. O que eles fizeram foi enviar Estevão para o céu como um mensageiro levando o recado: não queremos que este reine sobre nós. Lucas capítulo 19, verso 14. Mais tarde, quando a Epístola aos Hebreus foi escrita, seu autor já não vê Cristo em pé no céu, mas sentado ali. Hebreus capítulo 1, verso 3, capítulo 8, verso 1, capítulo 10, verso 12 e capítulo 12, verso 2. Isto indica que já havia passado o momento para arrependimento que Deus tinha dado à nação. Após o 7º capítulo de Atos, Israel é visto já deixado de lado. O Evangelho então é visto sendo levado a todo o mundo. Para indicar isto, nos 3 capítulos seguintes, 8, 9 e 10, o Espírito de Deus dá uma amostra daqueles que seriam chamados pelo Evangelho, e, assim, se tornaria parte do novo vaso celestial de testemunho que Deus estava formando, a Igreja. Ali vemos salva uma pessoa de cada uma das 3 linhagens que se inicia em Noé: Sem, Cã e Jafé, Gênesis capítulo 10, verso 1. No capítulo 8, o eunuco etíope, descendente de Cã, é alcançado. No capítulo 9, Saulo de Tarso, descendente de Sem, é alcançado. No capítulo 10, Cornélio, descendente de Jafé, é alcançado. É significativo que o Espírito de Deus também mencione uma progressão no aumento da intensidade da luz, enquanto o Evangelho ia sendo recebido entre os gentios e a nova dispensação prosperava. Primeiro, vemos uma luz do céu que resplandeceu em conexão com a conversão de Saulo de Tarso, Atos 9, verso 3. E ao repetir a história de sua conversão,
ele disse que era uma forte luz, Atos 22, verso 6, para mais tarde acrescentar intensidade ao dizer, uma luz mais resplandecente que o sol, Atos 26, verso 13. Também é significativo que por ocasião dessa transição, o Espírito de Deus viria a registrar 2 milagres no ministério de Pedro em Atos capítulo 9, versos 32 ao 43. Os 2 incidentes ilustram o trabalho especial dos apóstolos por ocasião da mudança dispensacional. Nesse período, Deus usou os seus servos para remover do velho sistema aqueles que tinham fé e introduzi-los no novo terreno do cristianismo. Durante 8 anos, Enéas esteve incapacitado. Isso equivalia a todo o período no qual Deus tinha estado trabalhando para chamar a nação à bênção por meio do ministério do Senhor, 3 anos e meio, e pelo ministério do Espírito Santo através dos apóstolos em Atos, capítulo 1 ao 7, cerca de 7 anos. A cura de Enéas é uma figura das almas vivificadas que pertenciam à velha dispensação e eram libertadas do jugo do sistema legal, sua cama, e transferidas para a igreja. Dorcas foi identificada por suas obras na antiga dispensação, mas aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. Deus usou Pedro para lhe dar vida numa base diferente, um quarto alto, Atos capítulo 9, verso 39. O quarto alto significa o terreno celestial que caracteriza o cristianismo, Lucas capítulo 22, verso 12, Atos capítulo 1, verso 13 e capítulo 20, verso 8. Dorcas é também uma figura dos santos da antiga dispensação, passando daquele antigo terreno para o novo terreno do cristianismo. Também é significativo vermos que nestes capítulos Estevão viu o homem no céu, Atos capítulo 7. Saulo de Tarso ouviu uma voz e viu uma luz do céu, Atos capítulo 9. E Pedro teve uma visão no céu e uma voz vinda dali falou com ele, Atos 10. Isto indica que passara a existir um novo centro de operação, o céu, de onde esse novo movimento de Deus seria conduzido. A visão dada a Pedro em Atos capítulo 10, verso 11 ao 16, confirma isto. Ela enfatiza a origem, caráter e destinos celestiais dessa nova ordem de coisas que Deus estava trazendo entre os gentios, a qual era revelada em mistério. Proveniente do céu um grande lençol, era baixado à terra pelas 4 pontas, e nele estava reunida toda sorte de animais impuros. Essas criaturas eram uma figura dos gentios sendo reunidos na igreja pelo Evangelho. O número 4 significa universalidade, e aqui indica as várias direções às quais o Evangelho foi enviado. Marcos capítulo 16, verso 15, Lucas capítulo 24, verso 47 e Colossenses capítulo 1, verso 23. Foi ordenado a Pedro que comesse, uma figura de comunhão, aqueles animais reunidos, pois Deus os havia purificado. É interessante também que aquelas criaturas purificadas estavam todas colocadas em um único recipiente, figura da igreja, e, logo, aquele objeto foi recolhido ao céu. Isto indica que todo esse movimento teria início no céu, nos propósitos e conselhos de Deus, e acabaria no céu, graças à obra de Cristo, à graça de Deus e ao poder de Deus. Isto sublinha o fato de que tudo que tem a ver com uma igreja é celestial em sua origem e destino.